Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E eu resolvi fazer um papo extra hoje com vocês, porque normalmente a gente entra no ar sempre às 17 horas, por conta de acontecimentos que eu reputo serem muito graves aqui no nosso país e que já transbordaram de qualquer limite do razoável e do aceitável. Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, eles têm que começar a agir imediatamente para implementar o impeachment do presidente da República. Porque a escalada que ele está fazendo agora em relação à quebra constitucional, se ela continuar a ganhar força e ela não for contida, a gente vai ter um problema sério, porque nós temos um grande exército de pessoas ignorantes aqui no nosso país. E quando eu falo ignorante, tem esse duplo sentido. Ignorante de ser uma pessoa que não quer, de modo algum, encontrar alguma verdade, a pessoa não quer melhorar, a pessoa não quer conhecer os fatos, e tem o ignorante de ignorar mesmo, por diversas circunstâncias, ele não tem acesso a uma série de informações. Aqui no nosso portal, muitas pessoas que são seguidoras do presidente da República, enfim, que estão apoiando visceralmente, elas não conseguem argumentar. É muito comum, você já deve ter tido esse tipo de experiência, quando você aponta alguma crítica, você aponta um caminho errado que está acontecendo, algum comportamento antirrepublicano, algum comportamento sem educação, algum comportamento fora de qualquer parâmetro de civilidade do presidente da República, essas pessoas não reagem com argumentos. Elas partem logo para o xingamento. Aqui virou uma festa, né? De vez em quando aparece uma turma aí que sempre parte para a agressão. E o momento agora é da gente entender o que está acontecendo. Inclusive essas pessoas, o que nós queremos? Queremos, de fato, uma balbúrdia aqui no nosso país, uma quebra institucional, onde ninguém é de ninguém, a gente não sabe quem é que vai ser responsável por dirimir conflitos, já que a gente não vai ter mais poder judiciário, a gente não vai ter poder legislativo, vamos ter um ditador com o perfil que nós temos de um presidente doente da cabeça. É isso que nós queremos? O que essas pessoas estão pensando? O ignorante, ele tem essa posição muito mais confortável, né? Na medida que ele não quer saber de absolutamente nada, ele terceiriza a responsabilidade. Eu não sei o que está acontecendo, então o outro que tome alguma iniciativa, que espera, vou torcer para ser uma iniciativa boa. Só que ele não pensou nas consequências e aí acaba jogando todo mundo que está nesse barco numa cachoeira sem limite. A tendência é que todos nós morramos afogados no meio dessa história toda. Então, por isso que eu estou fazendo esse papo aqui com vocês, porque ontem a gente teve esses desdobramentos aqui, né, onde o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, fez uma dura resposta a toda essa insanidade que o Bolsonaro está tendo no nosso país todos os dias. E foi aberto, então, um inquérito e foi também colocado junto ao Supremo Tribunal Federal a figura do presidente da República como uma das pessoas que divulgam mentiras. Gente, é o presidente de um país, é o presidente do nosso país que mente para o povo brasileiro de uma maneira geral, enfim. Mas apenas a parcela dos ignorantes, das pessoas que são absolutamente alheias à verdade, é que acabam dando apoio a Bolsonaro. Isso é muito perigoso. E hoje o Bolsonaro, por que eu estou dizendo que o Lira tem que entrar em campo, né? Gente, eu sei que vocês, muitos de vocês não gostam de ver a figura presidencial, enfim. Mas eu acho vital eu colocar aqui pelo menos dois trechos, porque hoje ele, de manhã cedo, ele falou durante 26 minutos. Eu vou colocar só um trechinho, eu peço paciência de vocês, porque é um negócio muito grave. Nós estamos falando aqui de uma conspiração que o presidente faz o tempo todo, ataque às instituições, o método que ele está utilizando, e que não pode se transformar apenas numa batalha entre o ministro Barroso e o presidente da República. Eu digo ministro Barroso porque o Bolsonaro está personalizando, só que o Bolsonaro ele é tão ignorante, ele é o apedeuta profundo, que o apedeuta profundo é esse ignorante dos ignorantes. Ele não percebe, ou ele percebe, está fazendo de propósito, que quando você ataca um ministro de uma Corte Suprema, ou você ataca um magistrado de uma maneira geral, você está atacando um poder. Porque é assim que os membros dessas instituições enxergam. Eles têm uma responsabilidade na manutenção do status quo, da lei, da Constituição Federal.
Então não adianta o Bolsonaro dizer que só está atacando o Barroso. Se ele tem algum problema com o Barroso, ele processa o Barroso e apresente as provas do seu problema contra o Barroso. Agora, não dá para misturar, porque o povo não entende que ele está atacando o ministro Barroso, mas o tribunal ele não está atacando, né? Então, é muito grave o que ele disse. Vou colocar aqui só esses trechinhos aqui. Vamos pegar a primeira fala, vamos lá. O ministro Barroso presta um desserviço à nação brasileira, cooptando agora a gente de dentro do Supremo, né? Querendo trazer para si, o dentro do TSE, como se fosse uma briga minha contra o TSE ou contra o Supremo. Não é contra o TSE nem contra o Supremo. É contra... Primeiro ele está fazendo essa acusação grave que o ministro Barroso está cooptando. Ele transforma o Barroso num sujeito ativo, um conspirador, alguém que está cometendo crime, porque está exorbitando a sua atribuição dentro do Poder Judiciário. Então, sigamos em frente aqui. Contra o ministro do Supremo, que é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, querendo impor a sua vontade. Nós sabemos... Ele está querendo impor a vontade dele. O Barroso tem uma vontade pessoal no meio dessa história. O quanto o Barroso deve ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Até quando lá atrás ele foi advogado para defender o terrorista Cesare Battisti. Olha só como é que ele vai desqualificando, né? Que diz que o Barroso deve gratidão ao ex-presidente Lula. Inclusive porque foi advogado de terrorista. Então, vejam só como é que a coisa vai indo. Vamos lá. Eu não quero buscar uma maneira de tentar desqualificar o ministro Barroso, mesmo ele defendendo a liberação das drogas, o aborto e redução da moralidade para estupro de vulnerável. Ele não quer desqualificar o Barroso, mas aí ele fala tudo isso, mesmo ele sendo a favor. Mesma coisa, eu não quero desqualificar o presidente da República, mesmo ele sendo um ladrão, sendo corrupto, sendo golpista, sendo miliciano, ter enriquecido a família, ter roubado dinheiro público, ter desviado dinheiro de gasolina. Eu não vou dizer nada disso do presidente, né? Então, vocês vejam só como é que atua a mente de uma figura perturbada à frente de um poder do nosso país. Vamos seguir. Hoje em dia são 14 anos. Querer passar para 12. Como se a minha filha está fazendo 11 anos agora, daqui a pouco tem 12, ela possa aí ter a liberdade de namorar um cara de 30 e ficar por isso mesmo. Então nós sabemos que o Barroso pensa da família. Nós sabemos que ele votou há pouco tempo sobre os direitos das amantes. Gente, é uma baixaria. É uma baixaria, é uma desqualificação. Eu queria saber o que passa na cabeça do Arthur Lira. Ele vai passar pano para isso? Isso está normal? Bom, e aí mais à frente teve momentos mais graves e que eu acho que são objeto aí devem ser objeto de uma ação mais contundente. Vamos ver como é que os meios de comunicação tratam isso, porque quando os meios de comunicação não expõem isso para a sociedade, não mostram a gravidade de ter um presidente que atua contra a Constituição, eles estão sendo cúmplices, eles estão sendo coniventes com o que está acontecendo no nosso país. E mesmo para as elites dominantes, as elites escravocratas aqui do nosso país, mesmo essas elites, elas têm que perceber que há um limite. Porque se eles não controlam uma pessoa com graves problemas, desvios mentais, que está à frente do nosso país, da área política, eles mesmos podem acabar sofrendo com essa situação, porque nós estamos diante de alguém incontrolável, né? E aí ele partiu para uma ameaça aqui que eu achei a mais grave dos últimos tempos. Vamos lá. Se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, que é um processo contra mim, se o povo assim o desejar, porque eu devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado. Gente, o último recado? Último recado para aqueles que querem açoitar a nossa democracia, a nossa Constituição. Isso é modo, e ele fala em nome do povo. O povo dele, o povo para ele são as pessoas que o seguem. Nós não somos povo. Nós devemos morrer, segundo essa percepção do bolsonarista. Nós temos que sair do Brasil, como eles dizem, né? A gente não pode amar nossa pátria, a gente não pode lutar pelo Brasil. A gente tem que fugir daqui, tem que sair daqui, porque eles querem formatar um Brasil
um Brasil fundamentalista, uma ditadura comandada por uma figura que diz esse tipo de situação aqui. Então está dando um ultimato, mais uma vez, vamos lá. Para que eles entendam o que está acontecendo e passem a ouvir o povo, passem a entender que o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados e não um pedacinho dentro do DF, eu estarei lá. Se o povo estiver comigo, nós vamos fazer com que a vontade popular seja cumprida. Até porque, nós vamos fazer que a vontade popular seja cumprida? Mas que vontade popular é essa? Do que o presidente está falando? Gente, é uma coisa assim, é uma insanidade que o presidente da Câmara precisa tomar alguma atitude. Alguém precisa chegar e falar para ele, ô Lira, você está de brincadeira com o Brasil? Você está de brincadeira com a nossa democracia? Nós vamos ter que aturar alguém conspirando contra o nosso país 24 horas por dia e o senhor não vai fazer absolutamente nada? Vamos seguir. A própria Constituição diz que todo poder emana do povo. Eu li a Constituição, interpretei e respeito. Eu jogo dentro das 4 linhas da Constituição. E o Barroso, tenho certeza, joga fora. Eu não vou deixar de cumprir o meu dever de presidente da República. Então, vocês vejam só, o Bolsonaro fazendo esse discurso golpista e diz que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, né, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, que ele está jogando fora das 4 linhas. Então, o Bolsonaro está interpretando a Constituição de um modo muito mais eficiente ou de um modo muito mais sábio, né, do que o próprio Barroso. Gente, é um vídeo muito longo, eu não sei, eu não vou colocar mais nada não, porque tem muitas coisas complicadas e graves aí. O Bolsonaro faz uma mistura de uma série de situações, ele parte para essa desqualificação absoluta do Barroso. E mais tarde eu vou fazer um outro papo aí com vocês, no nosso horário de sempre, mas esse vídeo hoje foi só para a gente colocar esse grande alerta, né, do que está acontecendo aqui no nosso país. O presidente da República está agravando a sua enfermidade mental, porque isso só pode ser enfermidade mental, ou uma pessoa que tem um caráter absolutamente criminoso, alguém que está atuando contra nós, está atuando contra o povo brasileiro na sua magnitude, na sua grande parcela, porque um homem que quer dividir o Brasil e que quer fazer com que a vontade de uma parcela seja uma ditadura em relação a todo o nosso sistema democrático, que precisa melhorar sempre, é uma coisa que a gente não pode tolerar e espero que o nosso papo aqui sirva de mais um alerta dentro de tantos que devem acontecer a partir dessas falas, desses pronunciamentos aí do presidente. Vamos ver se os meios de comunicação vão mostrar o que está acontecendo para o povo brasileiro, porque essas falas aqui a gente só encontra em espaços como esse aqui do nosso Portal do José. Gente, eu volto mais tarde, um grande abraço, até lá, tchau.